Bom dia, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar aqui no livro, né, que nós vamos usar aqui o livro de geografia. Antes da gente começar com o livro, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o Porto de Santos. A gente fez uma atividade bem rapidinha, né, de identificar só na imagem, na semana passada. E hoje eu queria falar um pouco sobre o Porto de Santos para vocês. Então, o Porto de Santos, ele é considerado o maior porto da América Latina, pelo tanto que ele recebe de cargas, mercadorias, produtos, pessoas, né? O Porto de Santos, ele exporta principalmente açúcar, suco de laranja, café em grãos, soja, milho, álcool, automóveis, algodão e outros industrializados em geral, tá? E os principais destinos para onde ele exporta esses produtos, os principais, não os únicos, tá? O que ele exporta mais, são a China, Estados Unidos, Libéria, Hong Kong e Ilhas Marshall. Aí o que acontece? Quando chega na China, os navios daqui do Porto de Santos chegam na China, de lá eles vão para portos menores, mas na China, Estados Unidos, Libéria, Hong Kong e Ilhas Marshall são os portos maiores que recebem uma carga bem grande e depois mandam para outros portos. Aqui no Brasil não tem só o Porto de Santos, e no sul tem o Porto de Itajaí, no Rio de Janeiro também tem porto, aqui em Ilhabela, então só que são menores, né? Não tem a capacidade do Porto de Santos, tá? Então, na Bahia também tem porto. Então, o que a gente vai entrar aqui? Então, assim, a soja e o milho são os que o Brasil mais exporta, né? Então, o que acontece? Lá de Minas Gerais, no Mato Grosso, então a gente vem de caminhão, tá? Esses grãos vêm de caminhão, vocês já viram, né? Na entrada de Santos aqui circula muito caminhão. Na Lemoa, na entrada de Santos. Tanto que foi feita uma reforma para os caminhões não terem que passar por baixo aqui, porque estava estragando muito a entrada de Santos, então fizeram um viaduto para separar, para esses caminhões não ficarem na fila para entrar, para melhorar o trânsito da cidade também e dos caminhões, que aí eles vão direto lá pro porto, né? Aí o porto, ele fica na área de Cubatão, Santos e Guarujá, tá? Então acaba pegando as três cidades, tá? Ainda mais por causa do terminal portuário, que tem muitos, é muito grande, tá? Não é só que a gente chega lá na ponta da praia e vê aqueles navios ali, não, é muito, muito grande, tá bom? E aí a gente vai entrar aqui no assunto da página 52, que a gente vai falar um pouco sobre o milho. E aí, o que está escrito aqui? São produtos fabricados com milho, matéria-prima que é da agricultura, tá? Então, o milho, o algodão, a soja, o café, o suco de laranja, que é laranja colhida, o açúcar que vem da cana. Então, são produtos agrícolas, da agricultura. Os produtos da pecuária são dos animais, dos porcos, dos bois, das cabras, tá? Então, tudo que é retirado a gente vai ver aqui na atividade são de animais, são da pecuária, tá bom? Aí eu vou ler com vocês. O que a fábrica produz com o milho? A agricultura fornece muitas matérias-primas para as fábricas. E deixa eu só te falar uma coisa. Esses produtos que eu listei, eles vão assim, em grãos, vão moídos, vão inteiro. A laranja vai o suco, depende de quem tá comprando do Brasil, tá bom? E aí, quando chega lá no destino, eles fazem o que eles querem. Igual aqui que a gente vai ver que o queijo, o leite da vaca, dá para fazer várias coisas. Então, tem gente que compra o iogurte, tem gente que compra o leite, tem gente que compra o queijo, tem gente, tá? Então depende de quem tá comprando, do que quer comprar. Com essas matérias-primas, as fábricas produzem diversos produtos que utilizamos em nosso dia a dia. O milho é uma matéria-prima proveniente da agricultura, que a tia falou agora, tá?
Nas fábricas, o milho pode ser transformado em farinha de milho e também em óleo para cozinhar, entre muitas outras coisas que a gente já vai ver. Então, essa figura aqui, ó, é uma plantação de milho no município de Paranapanema, no estado de São Paulo. É uma foto de 2014. Aí, na pergunta 1, tá assim: qual é o tema do texto? Não é o título, presta atenção, não tá falando qual é o título. O título é o que a fábrica produz com milho, tá? Não é o título que eu tô perguntando. Qual é o tema, qual é o assunto, do que o texto está falando, tá? Quantos exemplos foram citados no texto? Quantos exemplos do que o milho pode ser transformado? Tem 2 exemplos ali. E tá escrito embaixo: grife esses exemplos. Então vocês vão ver lá no texto, no finalzinho, quais são os 2 exemplos que ele cita do que o milho pode ser transformado, tá? Aí no 3, tá assim: preencha o quadro com os exemplos de produtos fabricados com milho citados no texto. Qual foi o exemplo 1 que ele falou lá que vocês sublinharam agora ali? E o exemplo 2, qual foi? Então vocês vão escrever o que está no texto, mas tem muitos outros. Com milho, a gente pode usar o milho para fazer pipoca. A farinha de milho, a gente pode fazer a polenta, o cuscuz. A canjica, ela é do milho também. A canjica é de milho, tá? É que ele tá num outro formatinho ali, que ele já sofreu um processo. Não é o grãozinho, não é a espiga, não é o milho que sai da espiga, tá? E também com o milho é usado para fabricar medicamentos. Eles usam o milho como composto de medicamentos, cosméticos, tá? São muitas variações. Por isso que o Brasil ele produz muito e exporta muito, tá? Por isso que o nosso porto tem uma capacidade tão grande e exporta tanto, tá? Porque o Brasil ele produz muito produtos agrícolas e pecuária também, que são os animais, lembram que a tia falou? Olha no 4. O esquema abaixo mostra exemplos de produtos que são fabricados com uma outra matéria-prima, que não é o milho, tá? Que é a vaca. A vaca é um animal, então ele é um produto da pecuária, lembra? Então, qual é a matéria-prima mostrada no esquema? Qual é a matéria-prima? O que a moça está tirando lá? De que atividade se origina essa matéria-prima? De que atividade? Da agricultura agrícola ou da pecuária? Tá? Lembrando, agrícola são os alimentos, né? O que a gente planta, e a pecuária são os animais. De acordo com o esquema, que produtos as fábricas podem produzir com essa matéria-prima? Então, tem 2 setinhas ali, estão mostrando 2 produtos que essa matéria-prima, que é o leite, produz. Então, do leite a gente pode fazer o que está na primeira setinha e o que está na segunda setinha. Com base nessas informações, entre outros, tá? Eu vou falar outras coisas que a gente faz com leite. Manteiga, vai leite, precisa do leite. O creme de leite, o requeijão, o doce de leite, o leite condensado, tudo precisa de leite, tudo isso. Então, por exemplo, se alguma fábrica aqui produz leite condensado, o Porto de Santos exporta. Mas tem um lugar ali na China que eles não têm, nos Estados Unidos eles não cultivam, tô dando um exemplo assim, tá? Não é só um exemplo, só para ilustrar. Eles não têm animais, não têm vaca para ter leite. Então, eles exportam aqui, a fábrica de leite, que põe o leite na caixinha, exporta esse leite para os Estados Unidos, tá bom? E o Porto de Santos, através de navios, exporta esse leite. E agora, na letra D, presta atenção que vocês vão caprichar. Com base em todas essas informações, falando da pecuária, falando da agricultura, falando da matéria-prima, né, que no caso foi o milho, que dá para fazer outras coisas, e o leite, que dá para fazer outras coisas, escreva um texto apresentando exemplos de produtos fabricados com essas matérias-primas. A tia já falou aqui tudo, volta no vídeo. Que exemplos que a tia deu? Então, o que vocês vão falar? Por exemplo, produtos fabricados com milho. Então,
O milho é uma matéria-prima que vem da agricultura. Com ele podemos fazer tal coisa, tá? Por exemplo, o leite na nossa mesa. A matéria-prima leite vem da pecuária. Com o leite nós podemos fazer tal coisa que consumimos muito, tá? É assim que a tia quer que vocês façam, tá bom? Aguardo as respostas. Um beijo!